Novembro é um mês da prematuridade, é dedicado à conscientização da prematuridade e como profissional da saúde que atua em neonatologia, é muito importante a gente entender as repercussões da prematuridade nos diferentes sistemas. É claro que um recém-nascido prematuro, ele vai ter uma imaturidade muito importante de todos os sistemas, mas aqui nesse vídeo eu quero conversar com você especificamente sobre a imaturidade do sistema respiratório. O que esperar de acordo com a idade gestacional que o bebê nasceu, o que esperar do seu desenvolvimento do sistema respiratório e aí pensando quais as consequências dessa imaturidade para esse bebê que nasceu antes do termo. Primeira coisa que é importante a gente lembrar é o que é considerado um bebê prematuro. O bebê ele é considerado a termo, ou seja, ele nasceu no período correto, adequado, quando ele nasce entre 37 semanas completas e 42 semanas de idade gestacional. Isso significa que sempre que esse bebê nascer antes de completar 37 semanas, ele vai ser considerado pré-termo. 36 semanas e 6 dias, não completou 37, é um bebê prematuro. Mas é claro que nem todo bebê prematuro vai ser igual, porque vai depender muito da idade gestacional que ele nasceu e quanto menor for essa idade gestacional, maiores vão ser as complicações. Vale a pena a gente relembrar um pouquinho do desenvolvimento do sistema respiratório para daí a gente entender de acordo com a idade gestacional que esse bebê nasceu, o que a gente espera do desenvolvimento desse sistema. Então vamos me acompanhar aqui na tela para ficar mais fácil para vocês. O sistema respiratório ele começa o seu desenvolvimento bem precocemente lá nas primeiras semanas da gestação e ele vai então formar a estrutura básica ali no início, nas primeiras 4 semanas, mas depois esse desenvolvimento continua mesmo depois do nascimento. E esse desenvolvimento ele vai acontecer em 4 estágios, 4 etapas. A primeira delas é a etapa que é chamada de pseudoglandular. Nessa fase pseudoglandular, aquele que era o broto pulmonar, ele vai se ramificar e vai formar as vias aéreas condutoras. Então, nessa fase pseudoglandular que acontece ali desde a 6ª semana de idade gestacional até por volta de 16 semanas de idade gestacional, o que a gente vai ter são as vias aéreas condutoras, que ainda não realizam trocas gasosas. Por isso que o bebê que nasce nessa fase não vai sobreviver não só por conta do sistema respiratório, mas pelos outros sistemas, mas é inviável. Então, se o bebê nasce antes de uma certa idade gestacional, ele vai ser considerado inviável porque não é possível manter a vida, não tem ainda alvéolos para realizar trocas gasosas e muitas vezes porque não tem surfactante, mas a gente já vai falar sobre isso. Já na fase canalicular, que é a fase seguinte do desenvolvimento, elas não se finalizam para começar outra, elas se interpõem, mas ela vai começar ali por volta de 16 semanas de idade gestacional e vai até por volta de 26 semanas de idade gestacional. Aqui a gente já começa a ter desenvolvimento de bronquíolos respiratórios, que têm alvéolos em suas paredes e por isso são capazes de realizar trocas gasosas. E ao final dessa fase canalicular, a gente tem um evento muito importante, que é o início da produção e secreção de surfactante por volta de 23, 24 semanas, mas esse surfactante ele só vai atingir o seu pico de produção, de qualidade e quantidade por volta de 35 semanas de idade gestacional. Então, o surfactante ele começa a ser produzido aqui no final da fase canalicular, que é quando esse bebê se torna viável. Então, geralmente, a partir de 22, mais difícil com 22 semanas, a maior parte dos relatos na literatura é a partir de 23 semanas de idade gestacional, mas a partir de 23 semanas, então, esse bebê é considerado viável caso ele nasça, porque já tem área de troca, apesar de pequena, e já tem alvéolo para que possa, então, manter estabilidade alveolar, apesar de ainda muito deficiente, grandes chances desse bebê ter a síndrome do desconforto respiratório, que ocorre por deficiência de surfactante. Depois, então, a gente tem o que a gente chama de fase sacular terminal. Nessa fase, que começa ali por volta de 26 semanas, o que vai acontecer vai ser desenvolvimento dos sacos alveolares e de grande área de troca. Então, aqui a gente vai ter maior área de troca, os alvéolos se aproximam dos capilares, o que vai facilitar a difusão, até que chega na fase alveolar do desenvolvimento, que começa ali por volta de 32 semanas, mas continua mesmo após o nascimento, que é quando então vai aumentar o número de alvéolos, vai multiplicar esse número de alvéolos até que chegue mais ou menos na superfície de troca que um adulto tem por volta dos 8 anos de idade. Bom,
Voltando para a questão da prematuridade, eu falei para vocês que todo bebê que nasce menor de 37 semanas de idade gestacional vai ser considerado prematuro, mas ele é considerado um prematuro moderado quando ele nasce de 32 até 37 semanas. Nessa classificação de prematuridade moderado ainda tem os prematuros tardios, que são aqueles que nascem entre 34 e 37 semanas de idade gestacional. Por que eu tô falando tudo isso? Porque o bebê que nasce aqui muito mais próximo do termo, daqui para frente, por exemplo, ele já tem surfactante suficiente, já está em quantidade adequada, ele já tem um bom número de alvéolos, apesar do bebê nascer com cerca de 20% do número de alvéolos que ele vai ter na fase adulta, isso é fisiológico, tá tudo bem para ele ter um número reduzido de alvéolos. É claro que ele fica com uma reserva muito limitada, diante de uma patologia isso vai ter maior importância, mas é próximo de um bebê a termo. Então aqui a gente tem poucos problemas relacionados ao sistema respiratório, porque eu já tenho boa área de troca e eu já tenho surfactante sendo sintetizado em boa quantidade. Então, quando ele nasce de 28 a 32 semanas, ele é considerado muito pré-termo e aí o problema começa a ficar maior, em especial se ele for um pré-termo extremo, que é aquele menor de 28 semanas, que vai ser então um pré-termo extremo, tá? Um prematuro extremo. Por quê? Porque aqui antes de 32 semanas e principalmente antes de 28 semanas, a gente ainda tem pouco surfactante e pouca área de troca. Muitas vezes, se o bebê nasce ali por 23, 24 semanas, ele ainda vai estar na fase canalicular do desenvolvimento, que lembra que tem uma área de troca muito pequena, ainda não se desenvolveram os sacos alveolares, surfactante está começando a ser sintetizado, ainda está em pequena quantidade, baixa qualidade. Então aqui as complicações são muito maiores, em especial se ele for um prematuro extremo. Muito pré-termo e prematuro extremo são os bebês prematuros com maior risco para alterações do sistema respiratório, complicações relacionadas ao sistema respiratório, porque trata-se ainda de um sistema muito imaturo. E aí a importância de toda a equipe que está envolvida no cuidar desse sistema respiratório, proteger esse sistema respiratório, para que as complicações a curto e longo prazo sejam menores. Então, sabendo dessa imaturidade, como que a gente pode fazer uma ventilação mais protetora, evitar muitas vezes a ventilação mecânica, quando possível manter esse bebê em ventilação não invasiva, evitar oxigênio em excesso, porque o oxigênio vai fazer muita lesão. Então a gente tem que pensar em todos esses conceitos para fazer uma ventilação protetora, um cuidado muito protetor, pensando também em sistema nervoso, que está totalmente relacionado aí com o que a gente vai fazer de terapia respiratória, de suporte ventilatório para esses bebês. A gente tem que pensar então em todos esses conceitos para a gente proteger esse bebê diante dessa imaturidade, como que ele pode finalizar o seu desenvolvimento, que deveria ser naquele ambiente tão facilitador que é o útero da mãe, mas que agora ele está finalizando no ambiente de UTI neonatal. Então, o nosso objetivo como fisioterapeuta, agora eu estou falando, é sempre fazer com que esse bebê tenha melhor funcionalidade lá na frente. Isso se aplica a todos os sistemas, em especial o sistema respiratório, que ainda está muito imaturo. Então, recapitulando tudo isso que a gente conversou até agora, o sistema respiratório ele tem o seu desenvolvimento acontecendo em estágios e dependendo do estágio que esse bebê nasce, no caso de um nascimento prematuro, ele vai ter uma imaturidade mais importante ou não desse sistema respiratório. Vamos lembrar que os prematuros extremos são aqueles que nascem entre 22 e 23 semanas, que é quando eles são considerados viáveis, até 28 semanas de idade gestacional. Esses bebês são os mais imaturos, que têm maiores complicações do sistema respiratório, assim como os muito prematuros, que são aqueles que nascem entre 28 e 32 semanas. Muitas vezes o surfactante ainda não atingiu o pico de produção nessas etapas, nessas idades gestacionais, né? Não atingiu o pico de produção de surfactante, ainda tem um número muito reduzido de alvéolos. Já os bebês que nascem prematuros moderados, principalmente aquela subclassificação de prematuros tardios, as complicações do sistema respiratório, assim como de outros sistemas, vão ser muito menores, porque ele já atingiu uma maturidade maior desses sistemas e aí é muito mais favorável para ele finalizar esse desenvolvimento após o nascimento, mesmo que não aconteça no termo, tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Fica comigo nesse mês que eu vou postar bastante conteúdo relacionado à prematuridade, já que a gente está no mês de novembro dedicado à conscientização dessa causa. E se você gostou, não deixa de sinalizar deixando aqui o seu like para que o nosso vídeo possa chegar a mais pessoas.